Aniversário dele hoje, especialmente estamos aqui, né? Tomando uma estelinha em comemoração. Estela do Paga nós. paga nós. E obrigado, mamãe do Raul, que mandou. A Estela do nós. E, quem quiser me dar presente, pede o Pix aí no direct. Tamo junto. Manda seu telefone. O meu Pix é meu e-mail. Bora! O tema de hoje é: o conteúdo é rei, mas rei está fora de moda. Exatamente, rei tá fora de moda. Quem ainda conheceu uma monarquia que tá na moda aí, vocês me avisem, porque eu já não tô sabendo muito mais não. Sei que tem alguns lugares do mundo que ainda tem rei, sabia? Tem mesmo. Por exemplo, Inglaterra tem rei? Mas não é muita coisa, né? Porque lá é mais parlamentarista, né? Acho. Mas existe algum lugar que tem monarquia? Eu acho que existe ainda. É mesmo? Acho que A gente sim. tinha que procurar isso antes de começar esse conteúdo. Vamos fechar a live e vai começar. Mas não é coisa que não. Bom, pessoal, vamos lá. O conteúdo é rei. É um termo muito utilizado para quem está acostumado aí com os meios digitais. Mas o que a gente vai falar aqui não é exatamente como o pessoal aplica essa questão do conteúdo ser rei, né? O pessoal usa muito no marketing de conteúdo, dizendo que o conteúdo é rei. A gente vai falar bastante da criação de conteúdo para infoprodutos. Isso, para situar você que não sabe de onde vem essa história de o conteúdo é rei, é justamente isso que o Thiago falou. Tem muitas estratégias no marketing e principalmente no marketing digital. Uma dessas estratégias é o marketing de conteúdo, que consiste basicamente em você produzir conteúdo de valor para as pessoas que você traçou, que são seu público, né? Que você planejou, que são seu público. E esse conteúdo de valor fazer com que as pessoas tenham uma percepção boa da sua marca e, consequentemente, isso gere frutos em vendas, tá? Exato. E durante muito tempo as pessoas fizeram muito conteúdo, porque quanto mais conteúdo você entregava, mais as pessoas tinham essa percepção da sua marca, mais ficavam felizes com o que você estava entregando de certa forma. E por isso que essa frase surgiu: o conteúdo é rei. E por isso que a gente fez esse paralelo com os infoprodutos, né? A gente está trazendo já constantemente alguns conteúdos falando sobre infoprodutos, sobre marketing, sobre negócios em si, e hoje a gente quer explicar para vocês o porquê que o conteúdo não é mais tão à moda assim, né, dessa parte de marketing, mas a gente está querendo trazer essa vertente pro infoproduto, né? Exatamente, ele pode continuar sendo rei, né? Mas assim, realmente não basta ser rei hoje em dia, né? Isso. Hoje eu tô falando um pouquinho mais devagar porque eu tô meio moquinho. Bom, o primeiro tópico é: história só é uma história se for contada. Isso aí. Então, eu acho que o tópico já se traduz, né? Mas não existe história se não existe alguém contando, né? Até mesmo a própria pessoa, né? Às vezes uma autobiografia, né? Ela não existe se não tem uma pessoa que senta e escreve a sua própria história. Então, se você não me conhece, né? Como a maioria que provavelmente vai ver esse vídeo não me conhece, ainda, em breve serei muito conhecido. Mas você não vai saber qual é a minha história, você não vai saber que eu tenho uma história. Você pode até imaginar, de onde essa pessoa veio e tal, mas você nunca vai chegar na conclusão do que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu tenho de interessante na minha história e por que eu estou falando sobre isso. O que me habilita a falar sobre isso que eu estou falando. Então, esse tópico, resumidamente, né, é basicamente isso. Você precisa contar a sua história para que as pessoas entendam qual que é a sua bagagem, qual que é o seu background, o que te dá autoridade para falar sobre aquele conteúdo. Isso, e não pode ser uma história inventada, não pode ser uma história que não é sua de verdade. Você tem que contar alguma coisa que de fato aconteceu contigo e que faz sentido também com o que você está contando, né? Não adianta, eu sou um cara de sucesso no meio dos negócios e eu já viajei o mundo, já fui para Bulgária e quero contar da minha experiência da Bulgária. O que a experiência da Bulgária tem a ver com esse conteúdo que você está entregando? Hoje eu estou com dificuldade entregando para as pessoas. Eu tô moquinho. E é isso, a gente quer que vocês entendam o porquê você tem que contar a sua história e como você vai fazer isso também. Exatamente.
Então, assim, um dos pontos pelo qual surgiu esse tópico é que a gente vê muita gente nos bastidores aí, né? Inclusive tem um documentário muito bom da Priscila Zilo chamado Os Bastidores do Digital. Procurem lá no YouTube dela. Ela é mulher do Pedro Sobral, para quem é do marketing aí. E tem muita gente que está no bastidor hoje em dia que está saindo agora, dando a cara a tapa para poder contar a sua história. Né? Um cara que vai começar aí, por exemplo, uma semana chamada Reset Digital é o Leandro Aguiari. Ele está começando, eu acho que é a primeira, não é o primeiro lançamento que ele faz, já fez um dele, sobre storytelling. Mas o cara é especialista em storytelling e tal, e agora ele está surgindo, contando a história dele, né? Colocando a cara dele no mercado. Mas, cara, ele teve muita história por trás disso, só que ele só tem a autoridade que tem, ele só consegue surgir tão rápido na internet porque ele soube contar a própria história, como um bom storyteller. Exatamente. Que ele é, né? Essas pessoas, né, que o Thiago tá falando, que se intitulam de bastidores, também por algum tempo elas não tiveram uma história para contar e por isso que trabalharam nos bastidores. Mas com essa experiência que ganharam, né, fazendo isso que eles fizeram, adquiriram as histórias e agora estão dando a cara a tapa, que nem o Thiago comentou. E é justamente isso também, né? A gente falou que você tem que contar a sua história para conseguir conectar, para você conseguir fazer a sua identidade própria, né, e conectar com quem é parecido contigo. Mas caso você não tenha ou não ache que são relevantes as histórias, você tem algumas opções. Você pode ou usar histórias de outros, né, pegar alugado, ou simplesmente fazer histórias de outras pessoas funcionarem. Então, por exemplo, eu sou do bastidor, eu vou fazer a história dele funcionar e vou tratar só dele, né, como marca dele, não emprestada para mim. Não sei se ficou claro o exemplo, mas... a gente chama de emprestar autoridade, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós, quando estávamos começando a nossa empresa, a Ocean, né? O pessoal perguntava, mas qual case? Eu já tinha trabalhado em uma agência, mas é antiético da minha parte eu pegar o case de uma outra agência de marketing para trazer e falar que é um case meu. Então a gente não fazia isso, mas eu posso emprestar uma história, um case de sucesso. Então eu entro, por exemplo, no site do RD Station, que é a Resultados Digitais, é uma grande empresa de marketing, uma das maiores da América Latina hoje, comprada pela TOTS recentemente. E eles têm vários cases de inbound marketing que funcionam e eles deixam aberto para todo mundo ver. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar, olha fulano, para o seu ramo, olha aqui, olha esse case, olha essa história, olha como eles fizeram. Então, eu sei fazer isso, eu sei aplicar exatamente essa coisa, da mesma forma. Então, eu ainda não tenho um case, uma história minha, mas eu posso emprestar a autoridade de uma outra história que funcionou, tá? Lógico, eu falo que não é minha, não preciso falar que aquela história é minha, que o case é meu, né? Mas isso me dá uma autoridade de qualquer maneira para reforçar aquilo que eu estou falando. Então, contar a sua história ou contar uma história não necessariamente precisa ter a sua vivência especificamente, tá? Às vezes você é muito bom em alguma coisa, mas você não colocou aquilo em prática. E você precisa só de uma outra pessoa ou de alguém que acredite em você para você colocar. E aí você faz dessa forma. O Thiago falou, não precisa ser necessariamente sua. O que a gente acha legal, né, da nossa visão agora, é que você coloque pelo menos elementos da sua perspectiva, né? Sim. Então, por exemplo, você pegou lá uma história que a gente já comentou aqui do RD, ele entendeu como funciona, ele já sabe como funciona, ele só queria a história para poder contar para o cliente, e aí ele coloca elementos que identifiquem a Ocean, a gente, né? E que, no caso aí, quando você estiver fazendo, te identifiquem. Então, você tem lá a história X, você vai colocar, eu sou uma pessoa mais centrada, então eu vou colocar elementos mais centrados nessa história para a pessoa entender e se comunicar comigo, né? É o que a gente chama de identidade do comunicador. Então você vai falar exatamente como você é, com os valores que você acredita, para pessoas que acreditam nas mesmas coisas também. E tomar cuidado, que nem eu falei antes, para não inventar coisas que não existiram de fato, né? Qualquer pessoa consegue caçar e identificar que você não fez aquilo de verdade. Com certeza. Um bom exemplo disso é a Bel Pesce, né? Ela sofreu pra caramba com isso. Para quem não conhece, pesquisa aí Bel Pesce, a Menina do Vale. É um livro que ela escreveu. Ela fala sobre a experiência dela no Vale do Silício. E ela veio para o Brasil como uma pessoa que trabalhou na Google, que trabalhou na Microsoft, que trabalhou nas grandes empresas e tal. Ela só esqueceu de mencionar que ela fez um estágio, que o estágio era parte obrigatória do programa que ela estava fazendo lá no Vale do Silício. E aí, assim, fica meio aquele negócio de, parece que ela conquistou tudo aquilo, mas não, já era parte do programa obrigatório.
O que, pô, já é um puta mérito ela conquistar, fazer parte desse programa. Ela não precisava ter deixado isso como dar a entender que ela conquistou aquilo, que ela conquistou essas vagas. Então, sim, coloque elementos verdadeiros, coloque a sua identidade e, cara, não omite detalhe que possa dar a entender para outra pessoa que você é mais do que aquilo que você está colocando, porque amanhã depois, né? Aquele negócio que a mentira tem perna curta, né? Tem. Assistam Pinóquio. Do nada. Do nada um Pinóquio. E outro ponto importante é o modo como você conta a história, tá, gente? Tem técnicas de storytelling, comentei do Leandro Aguiar, é um baita de um cara para vocês seguirem sobre isso. Mas tem técnicas e maneiras de você contar a sua história, de você poder dar ênfase para alguns pontos, de você usar os pontos de virada da sua vida e tal. Então, pesquisem mais sobre isso e aprendam a contar a sua própria história. Comece contando para a pessoa que está do seu lado, tipo, seus amigos, que galera que você joga bola, galera que você sai para tomar uma cervejinha, não sabe o que você faz, você já tá começando errado por aí. Não sei nem como eles são seus amigos. Vamos pro próximo tópico então. Não é o que se fala, mas como se fala. Exatamente. Então, emendando aí, né? A gente falou bastante assim de, puta, eu tenho muito conteúdo, legal, bacana. Então me conta como é que é o seu conteúdo. Aí você começa assim, não, porque eu sou especialista nisso daqui e tal, pronto. A mim você perdeu. Eu já vou estar aqui conversando com o Raul, legal pra caramba e tal. Porque para a maioria das pessoas, o que você fala vai ser importante a partir do momento que você conseguir realmente chamar a atenção dela. Então, para chamar a atenção é o como se fala. Então, tem maneiras de você começar a contar aquilo que você faz, tem maneiras de você começar um curso, um conteúdo de um curso, e essas maneiras que são os comos, né, que a gente está falando, que vai fazer com que a pessoa fique realmente interessada naquilo que você está falando ou não. Exato, porque uma coisa é certa, vai ser muito difícil você aparecer com uma coisa surpreendentemente inovadora, que nunca fizeram antes. Já adiantei um pouco aqui o tópico, mas vai ser muito difícil isso acontecer. Impossível? Não, nada é impossível, mas já existe muito conteúdo na internet. E o que você pode fazer, né, que a gente vai deixar o próximo tópico a fundo, mas é colocar exatamente esses elementos que te identifiquem, né? Ainda falando aqui do como se fazer, do que se falar, né? Sim. Você coloca elementos que te identifiquem como comunicador de fato e que nem eu falei antes, vão conectar com pessoas que são parecidas com você. Esses dias até eu estava fazendo uma cotação e uma das premissas que eu acho legal é primeiro o cara conectar comigo, né, a pessoa que está me vendendo conectar comigo, me entender primeiro, conversar, pelo menos dar um oi, um tudo bem, antes de começar a falar da empresa, porque a gente tem esses clientes, porque a gente fez isso, fez aquilo. Tá, eu entendi sua história, mas não é essa história que eu quero saber como você fez ela, como você pode me ajudar, por que eu deveria fazer também com você. Então, são outras características e não só você é importante, tá? Desculpa aí, tava arrumando a cor da tela que tá mudando o tempo todo. Não, exatamente, o que o Raul tá falando aqui é uma questão de identidade do comunicador. Você tem que saber qual que é a sua identidade para começar, para você criar o seu tom de voz da marca, para você criar o seu... a voz do seu comunicador, porque uma coisa é você conversando aqui no dia a dia, falando e tal. Outra coisa é você usar alguns elementos que as pessoas já estão esperando por aqueles elementos quando elas vão conversar com você, tá? Então todo mundo tem isso de forma natural, só que você pode fazer isso uma marca sua em alguns momentos. Aqui no Wave Talk a gente utiliza títulos curiosos, títulos com metáforas, com ditos populares, é uma coisa que a gente adotou e a gente tem feito e a gente vai seguir assim, essa é a identidade do Wave Talk. E é um papo bem mais informal, vocês percebem que a gente não fica trazendo dados, não fica trazendo, porque é isso que a gente decidiu que ia fazer. Essa é a identidade do comunicador. Mas por quê? Porque a gente tem também a identidade do consumidor do nosso conteúdo. E a identidade dele, né, que a gente chama de persona, de avatar, de público-alvo, etc, etc,
você pode colocar o nome de Gabriel, se você quiser. A identidade do consumidor do seu produto é que vai definir se isso faz sentido ou não. Então o Wave Talk é para ser para pessoas de marketing. Nossa, minha cadeira está baixando toda hora. Eu vou deixar baixinho agora. O Wave Talk é para pessoas que consomem conteúdos de marketing. Então a gente quer uma coisa mais despojada. A gente quer uma coisa que foque pessoas que estão entrando no digital com infoprodutos, etc. E a gente quer uma coisa mais simples, menos técnica, né? Então isso faz com que a gente quer pessoas assim, né? Isso faz com que a gente adote essa postura e vai fazer com que as pessoas do outro lado da tela queiram assistir os nossos conteúdos quando a gente for achando, né, cada vez mais qual que é o nosso avatar. Exato, e a gente está fazendo isso para realmente a gente fazer essa relação, né, de quem a gente é para vocês, de quem vocês são, para depois a gente chegar no assunto das nossas histórias e do que a gente pode fazer de verdade. O Wave Talks, além disso tudo que o Thiago falou, né, que é esse papo mais despojado e tudo mais, vai ser sempre nós dois aqui no improviso. No improviso, assim, entre aspas, né, com uma pauta que sempre fica aqui do lado, que a gente fica olhando toda hora, mas isso também identifica a gente. A gente fica olhando toda hora pro lado, eu já recebi esse feedback e já falei, é de propósito, não é... Vai ser assim. Não é porque a gente largou a mão, não. A gente quer mesmo ficar com a pauta aqui do lado, olhando pra, a partir dela, ir jogando os conhecimentos e trocando essa ideia com quem tá olhando do outro lado. E essa é a nossa identidade. Sim. Então, e qual é o nosso público? O nosso público são as pessoas que estão entrando no... Humanos. Do nada. Do nada. Eu achei que tava falando sério. É isso, vou até pular o tópico aqui. Próximo tópico. É uma dúvida, na verdade. Ainda há espaço para um novo método? Chique, é aquilo que o Raulzinho já estava introduzindo, né? Quando ele falou que é uma dúvida que paira na cabeça das pessoas quando elas vão criar um infoproduto. Então assim, mas eu vou falar, mas caramba, será que isso que eu vou falar já não tem gente falando? Será que não tem gente falando melhor do que eu? Será que o fulano não é mais engraçado? Será que... Então, são dúvidas bem pertinentes que eu acho que se você não tem, você já está no caminho errado, tá? Acho que você deve ter mesmo, deve se questionar tudo isso. Se você parte do pressuposto que não, meu conteúdo é o melhor, eu sou o melhor, cara, você já começou errado, você não vai ser o melhor. Porque você não vai pensar na entrega, você não vai pensar em como as outras pessoas gostariam de ouvir, você não vai pensar no como que a gente está falando, você não vai querer muito contar a sua história, ou na hora que você vai contar vai parecer arrogante. Então, cara, é uma dúvida que você precisa ter e você precisa se questionar. Mas será que esse conteúdo já não tem ninguém fazendo? Então a primeira coisa é pesquisar no Google, né? Tem alguém fazendo o que eu estou fazendo? Raulzinho, como é que você faz esse processo quando alguém vem com uma ideia para você planejar? Eu pesquiso primeiro exatamente o que a pessoa veio de ideia. Então, eu tô com a ideia de fazer um produto para crescer cabelo. Beleza, procuro no Google, produtos para crescer cabelo. Aí o Google já me mostra uma série de resultados e aí a partir desses resultados eu vou procurando derivações. Então, produtos para crescer cabelo de cabelos loiros, produtos para crescer cabelo de cabelos morenos, enfim. E a partir desses outros pequenos, que aí você vai encontrar uma quantidade menor com certeza, você vai identificar como que essas pessoas estão falando, né? Então, uma pessoa do cabelo loiro, ela está falando de uma forma mais despojada, não tem ninguém falando de uma forma mais séria, mais educativa, já é um ponto para você analisar. E se você olhar todas as opções e falar assim, putz, tudo já tem, legal. Você vai fazer também, só que com a sua identidade, com as pessoas que você quer comunicar. E você com certeza vai ter alguma coisa nova para agregar. Se não tiver, a gente já falou isso numa outra oportunidade, você vai brigar pelo preço mesmo. Exatamente. Aí não vai ter muito... E aí a gente tem algumas dicas bem práticas aqui para você não precisar ficar brigando por preço, para você poder tentar sair do que já existe. Lê os tópicos pra gente, Raulzinho, quais são as dicas? Uma nova abordagem no mesmo conhecimento. Então é isso que a gente estava falando. De repente você entrega a mesma coisa que o outro, mas você cria uma outra história para aquilo. Você cria um outro fluxo, um outro raciocínio, uma nova abordagem, né? Vou dar um exemplo bem claro aqui, né? A gente tem curso de perpétuo e curso de lançamento no marketing digital. O lançamento, né, no marketing digital, ele trabalha o funil do marketing, que é a parte maior em cima, e ele vai afunilando, né? Quando você trabalha desde a audiência até a decisão da compra. E aí vem a venda no perpétuo.
né? O perpétuo, ele trabalha como? Ele só inverte o funil. Se isso não é uma outra abordagem para a mesma coisa, que a gente está falando de vender produto no digital, eu não sei o que é. Então, na verdade, ele só muda o funil e trabalha primeiro quem está pronto para comprar, para depois pensar em criar audiência, né? Então, isso é uma mudança de abordagem. Assim como, se você olhar aí, curso de Instagram, como bombar meu Instagram, tá? Você vai ver pessoas falando e usando N metáforas para poder bombar o Instagram, tá? Eu vi um curso esses dias de Instagram de uma menina que, pô, tinha muito seguidor, não lembro o nome dela agora, mas ela falava os ases do marketing, né? Usando age, baralho, que, cara, nada mais era do que o funil, nada mais, não tinha nada de novo para quem já conhece o marketing, mas é uma linguagem toda nova, é um storytelling todo novo, então é uma nova abordagem. Isso. Um outro tópico é um público ou grupos, né, para o qual não estão falando sobre aquilo, que é o que a gente chama de segmentar, e encontrar o nicho do nicho do nicho do nicho. Quanto mais você procurar, mais você vai conseguir. E se o seu produto ele é muito amplo, você pode tentar encontrar alguma parte desse seu ramo, disso que você conhece, que vai ajudar só uma determinada parte de pessoas. A gente tem um exemplo aqui, uma parceira, né? Então acho que a gente pode falar, né? Que a gente vai seguir para uma área de exército, né? Nutrição, só que para o exército, só para o exército. A gente não vai falar mais para pessoas que querem emagrecer, a gente não vai falar mais para pessoas que querem ganhar um shape. A gente vai falar para pessoas do exército. De certa forma, o que a gente vai falar para um e para o outro vai seguir a mesma base teórica, mas vai ser com dicas e assuntos e linguagem e um meio todo envolvido para quem tem essa linguagem, né? Exatamente. É igual você, por exemplo, chegar na missa de chinelo e sunga. Não faz sentido, você tem que chegar na missa de calça, ou melhor, ao contrário, na praia é melhor. Nem o Bola de Neve, né? Nem a Bola de Neve tá aceitando, acho que de sunga. De sunga é muito esquisito, né? Mas de chinelo e bermuda curtinha. Não, de boa. De boa? Não, tem muita igreja já. É mesmo, né? Mas já é um exemplo, a Bola de Neve fala para um público específico. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu ia dar um exemplo ao contrário. É que eu falei, entendi. Eu ia falar, tipo, você ir de tal jeito na praia, só que eu falei ao contrário de ninguém. Mas faz parte. Mas vocês entenderam, tá? É você falar a mesma coisa que estão falando, mas escolher um público que você tenha mais afinidade ou que você acredita que ainda não está sendo ouvido dentro das suas particularidades, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida que ela acha que é uma coisa diferente por conta dela ter uma particularidade, dela fazer parte de um grupo, né? Então às vezes não é, mas para ela não está sendo entendida. Mas não, ninguém está respondendo minha dúvida. Apesar de ter 200 pessoas respondendo a dúvida dela, ela só vai entender quando tiver alguém falando assim, olha, fulano, a sua dúvida, porque você está me perguntando exatamente nesses termos, é isso. Ela fala, putz, caramba, é isso, olha só. E aí ela teve que escutar a maneira 201, mas beleza, é o que fez sentido para ela. Sim. Uma outra dica é uma parte prática que os outros não estão oferecendo. Sim. Então tem muito infoproduto no mercado que está oferecendo parte teórica, né? Claro que grande parte já identificou isso, né? Já viu que as pessoas sentem falta dessa parte prática, mas você pode oferecer ela de maneiras e maneiras diferentes, diferenciadas, enfim. Você pode oferecer mais acompanhamentos com aula ao vivo, você pode oferecer um momento de mentoria ou de consultoria presencial, né, onde as pessoas vão poder ir até você. Você pode criar replicadores do seu infoproduto, daquilo que você está ensinando, para as pessoas poderem replicar essa parte presencial dentro de cada estado, de cada cidade, enfim, estou falando até com modelos de negócio agora, diferente. Mas assim, você oferece parte prática que outros produtos não estão oferecendo. Então vamos pegar o exemplo de nutrição que foi levantado, né? Qual que é a maior dificuldade na nutrição? Talvez seja o dia a dia, o acompanhamento. Então, cara, eu vi não sei se era cor de emagrecimento e tal, que muito famoso fez, inclusive aquelas irmãs das duas, as baixinhas lá, que eram gordinhas, que cantam sertanejo. Maiara Maraíza? Eu confundo se é... Eu confundo, mas eu acho que é Maiara Maraíza. Eu sempre confundo. Que na hora o Eu acho que é. o Sorocaba? Sorocaba não...
É o Sorocaba? É que eu não vou... Acho que é Maiara Maraíza. Mas elas, cara, tem um produto que a pessoa, ela te entrega todas as comidas e ela vai todos os dias na sua casa para fazer o acompanhamento do seu emagrecimento. Então ela faz exercício, ela cuida de sua alimentação e vai todo dia na sua casa te acompanhar. Maiara Maraíza, isso mesmo. E se eu não me engano elas fizeram, depois vocês pesquisem a história aí. Se eu não me engano elas fizeram. E cara, isso é sensacional, se isso não é uma entrega diferente com parte prática, eu não sei o que é. E é lógico, tá famoso entre os famosos porque eles ganham muito dinheiro, ponto. Mas beleza, achou um nicho e tá entregando um negócio de maneira diferente. Um negócio que não é diferente, que tem muita gente fazendo. Dicas só. Sejam criativos. Sejam criativos. Pronto. Resolve. Você pega os detalhes, né? Sempre isso vai ser muito importante. Tem alguns cursos até que ao invés de dar uma parte prática, eles entregam incentivos físicos, né? Então, eu entrego tal coisa porque a pessoa vai se lembrar de mim com aquele item e vai fazer ela chegar no objetivo que eu propus no meu ensinamento aqui no meu curso. Então, esses detalhes também podem ajudar e são formas diferentes de fazer, porque você está conectando mais do que só um curso que está dando uma teoria e acabou. Né? Exatamente. Nada de errado com o curso está dando só a teoria, tá, gente? Se está funcionando para ele, beleza, mas se você quer se diferenciar, né? Uma outra forma, né, de achar um novo método, de achar um novo espaço, não, um novo método não, que é um pouquinho difícil, né, a gente falou, mas um novo espaço é você agregar todas as técnicas que você sabe em um único curso. Sim. Então, não só técnicas, como outros assuntos que se relacionem. Exato. Então, se você, de repente, sabe, você é professor de natação, você quer ensinar as pessoas a nadar fazendo um curso online. Tô curioso agora. Você vê só eu perder a linha de raciocínio. Isso aqui não foi combinado, tô curioso agora. Você vai dar, né, todas as técnicas lá, borboleta, crawl, como fazer a virada, que não sei o que. Você pode também dar uma parte do curso falando sobre equipamentos legais, sobre tipos de piscinas que vocês acham mais interessantes, porque tem piscinas públicas que não são tão interessantes, ou a pessoa quer tentar aprender no mar, não vai ser tão interessante por causa da correnteza. Eu tô dando um exemplo bem besta mesmo, mas Legal, trazer curiosidade do porquê que os nadadores profissionais se depilam. Exatamente. Que diferença que isso faz. Esse tipo de assunto mais periférico que acaba agregando, de certa forma. Própria alimentação, né? Própria alimentação. Trazer assunto nutricional, de repente, né? De como, que alimentos você deve comer, dias de treino. Sei lá, você vai fazer aquela travessia no mar, que é famosa, aquela que o pessoal, acho que é no Rio de Janeiro, o pessoal faz essa? Eu acho que é. Eu tenho quase certeza que sim. Né? O pessoal faz aquela travessia no mar, tal, como é que você tem que se preparar e tal. Pô, isso é legal pra caramba. Pra quem quer partir disso pra aquele desafio que o Almeida fez, o Ironman. O Ironman que vai, você nada não sei quantos quilômetros e corre não sei quantos, coisa de louco, coisa de maluco. E olha só, a partir disso você pode até arrumar parcerias, por exemplo, né? Você falou ali no curso de equipamentos de natação, você pode arrumar uns parceiros que vendam esses equipamentos que você falou. Exatamente. Então uma coisa pode acabar agregando a outra e é isso que a gente está falando de achar uma nova... Tudo que você agrega no seu curso, você agrega valor. O que agrega valor, naturalmente você vai cobrar mais. E se você cobra mais, você pode melhorar o seu curso. Cara, é um ciclo vicioso sem fim de melhoria. Então procura realmente agregar, né, técnicas que você já sabe, técnicas do seu negócio, técnicas periféricas do seu negócio que você pode trazer, ou outros profissionais, ou somente você estudar mesmo e trazer, e até essas parcerias, né? As parcerias você pode ir um pouquinho além, né? Vendendo coisas junto, né? Oferecendo no pacote da compra do curso. Sim. Bom, e o último dica, né? Inverso. Exatamente, escolher um modo daquele conhecimento e se tornar o maior especialista dele. Exatamente, então assim, você fala, mas não quero agregar, dá muito trabalho, fazer parceria, quero eu mesmo e tal. Beleza, escolhe um pontinho ali e aí a gente entra de novo no nicho do nicho, mas aí você está falando de nicho de negócio, de oferta, não nicho de público exatamente. Mas, cara, se torna o maior especialista naquilo possível, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, né? O nicho de fisiculturismo, eu não sei se vocês sabem, mas tem várias categorias para fisiculturismo e para vários tipos de corpo. Então tem o fisiculturismo de hipertrofia, tem o fisiculturismo só de definição muscular, né? Tem alguns outros nisso. Então, cara, se especializa naquilo, já tem especialista em fisiculturismo.
se especialize em fisiculturismo para hipertrofia, para homens. E, cara, seja o melhor nisso. Eu tenho certeza que na hora que as pessoas pensarem em comprar o produto do fisiculturista, mas se for um homem que quer hipertrofia, etc, e olhar o seu, cara, com certeza ele vai ficar mais interessado pelo seu, porque você é especialista, tá? Então, os dois tomam caminhos contrários, né, de convencimento, de marketing e tudo mais, mas ambos te ajudam a se diferenciar. Sim, e tem pessoas que vão se interessar pelo que você está oferecendo, isso com certeza vão ter, são 220 milhões de pessoas no Brasil. Se nenhuma se interessar, você esquece. Não, aí você pode. Aí você rola. Aí você pode tirar do ar mesmo e vender bolo de pote. Eu acho mais fácil. De repente pega o bondinho pra lua que o pessoal já está querendo criar. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Mas só para fechar esse tópico, a gente costuma falar que no marketing tudo são testes, tá? Então, a partir disso aqui que a gente falou, eu fiz tudo e vocês falaram, não deu certo? Cara, você testou e talvez você não tenha testado todas as possibilidades dentro disso que a gente disse, tá? Mas pegar e fazer por fazer, da mesma forma que todo mundo fazendo, acho que a chance de melhorar o mercado, melhorar o seu produto não vai acontecer também. Você vai brigar por preço, vai ficar brigando por concorrência, enfim. Exatamente. Bom, próximo tópico, né, já demos várias dicas do anterior, é como se tornar um rei popular. Sim, os próximos 2 tópicos, esse e o próximo a gente vai dar mais curiosidade aqui. Esse tópico a gente separou para falar um pouquinho de como você tornar o seu conteúdo atraente, de alguma forma, tá? Então, um grande exemplo, né, que eu quero dar aqui para vocês podem usar de inspiração, para quem não conhece o marketing digital, procura, o Pedro Sobral, tá? Ele é muito famoso hoje na questão de anúncios, tá? Ele é irmão de um cara que é muito famoso em lançamento, né, que ficou famoso por conta da fórmula do Érico Rocha e tal, e esse cara virou um baita de um case do Érico Rocha de lançamento, e aí esse cara, o Sobral, ele fazia o anúncio do irmão dele. Então só ficou famoso por sorte porque era irmão do cara. Não, porque o trampo dele é muito bom, né, senão ele não ficaria. Só que antes dele já tinha um outro cara que já era famoso, que era o Thiago Tesman. E hoje, na nossa visão, o Pedro Sobral está mais conhecido que o Thiago Tesman, né? Principalmente em tráfego para Facebook, coisa que o Thiago Tesman já falava, coisa que outras pessoas antes do Sobral já falavam. Mas por quê? Ele fez um negócio que chama comunidade, tá? O curso dele nada mais era do que 150 lives que ele tinha feito todas as terças-feiras. Ele fazia live todas as terças-feiras e foi lá, criou um curso, organizou isso, falou pra galera, começa a assistir minhas lives nessas ordens. As lives dele não estavam no ar, mas ele gravou tudo, então tá aqui, ó, tudo pra você, tá? Assiste. Lives de 2 horas mais ou menos, e organizou isso, lógico, criou uma introdução e tal, e fez um senso de comunidade. Então você só pode participar da comunidade dele. Para quem trabalha com tráfego, isso é muito bom, porque tem a troca de conhecimento. Você só pode participar se você comprar o curso dele, e durante um ano, então tem uma renovação de assinatura ainda. Então é um cara que deixou o produto dele muito mais atraente, né? Ele se tornou realmente um desejo para quem trabalha com tráfego. Hoje, se uma pessoa trabalha com tráfego, né, quer fazer anúncio na internet e tal, e ela fez o curso do Sobral, outra pessoa reconhece, fala, pô, legal, bacana, eu também fiz, etc. Você não fez? Pô, então você precisa fazer. É isso que é falado, né? Então, hoje o produto dele é atraente, ele tem um diferencial, que é esse senso de comunidade, né? Sim, além disso, desse senso de comunidade, outra forma que a gente vê de deixar o seu conteúdo, né, o seu curso mais atraente, é tudo que você oferece em volta dele. Não só você chegar lá, fazer uma página, falar, meu curso tem isso, é focado para esse tipo de pessoa e compra aqui. Cara, você tem uma série de outras coisas aqui em volta. Eu posso fazer uma parceria com tal, porque vai ajudar você quando você sair do meu curso para fazer tal. Eu posso, de repente, fazer vários conteúdos gratuitos que vão ajudar esse cara já a resolver um problema sozinho, que depois ele vai procurar meu curso para aperfeiçoar e seguir de novo sozinho, ou criar comunidade, ou... Então, ninguém no mercado está fazendo tudo. Tem gente fazendo muita coisa, mas ninguém está fazendo tudo. E você pode, né, deixar o seu conteúdo mais engajante, mais propenso às pessoas verem, caso você consiga explorar esses detalhes que as pessoas não estão explorando. Sim, e no fim, essa questão de se tornar popular é muito da comunicação, tá? Cara, você tem que ter uma identidade muito forte. E aí eu não estou falando de personalidade forte no sentido que as pessoas entendem personalidade forte,
tá? No sentido de ser uma pessoa expansiva, tal, não é isso. Mas você tem que ter uma personalidade forte, muito bem definida, tá? Porque as pessoas vão se identificar com essa sua personalidade. Tem muita gente que não se identifica com o Sobral, eu acabei de dar de exemplo. Ah, porque é muito molecão, porque ele fala de um jeito muito assim, tal, muito bobeira. Eu e o Raulzinho, por exemplo, vimos um outro curso de tráfego que a gente achou excepcional, melhor que o dele. Mas não que a pessoa que passou seja melhor que ele, mas é que a forma que foi passada pra gente fez mais sentido, foi melhor. Porque nós somos pessoas um pouco mais, um pensamento mais organizado, talvez, do que o Sobral aparenta passar. Então, essa comunicação dele pode atrair ou pode repelir. E beleza, se está atraindo gente suficiente para ele, ok, ele repeliu algumas pessoas. Ele fala, inclusive, isso nas lives dele, né? Ah, se você não tá comigo agora, pode sair, sai fora, tal, não sei o que lá. Ele fala, eu prefiro que você não esteja, eu prefiro... Se você tá fazendo outra coisa junto, tá conversando no celular, tá fazendo... Pode sair, sai fora, não quero você aqui. Então, é a comunicação dele. Cara, isso, eu acabei de lembrar disso e a gente acabou nem colocando na pauta. Mas é uma coisa interessante também, é você não ficar com medo de expulsar quem não é seu cliente de verdade, sim, quem não é seu público de verdade. Os maiores players, se você for acompanhar, eles falam para quem é e para quem não é o curso, ou o produto dele, ou o serviço dele, enfim. Exatamente. Né? E ele fala e não tem medo de que as pessoas realmente saiam. Então, o Sobral dando esse exemplo, né, de quem não quer saber de como é o conteúdo dele. O Érico Rocha, por exemplo, ele odeia concurseiros. Não sim, odeia, mas ele fala que não gosta de concurseiros. Exatamente. O Leandro Ladeira, ele não faz anúncios para quem tem menos de 25 anos, porque ele sabe que essas pessoas não trabalham para ele. Então, é identificar também as pessoas ideais que são o seu público, né? Sim. Eu ia dar antes de você complementar, eu ia dar um exemplo aqui também, voltando no assunto de deixar o seu conteúdo mais interessante, com relação a esses detalhes. Então, por exemplo, hoje é meu aniversário, que a gente falou no começo da live. Todo mundo sabe que a Nubank tem uma baita de uma comunicação com os clientes, né? Assim, é um baita case. E eu recebi no e-mail, né, um parabéns, isso já era esperado, só que eu cliquei pra ver, eu sabia que ia ser uma coisa meio bobinha, tipo, parabéns e tal. Mas na hora que eu entrei, tinha um vídeo, aí eu cliquei no vídeo, fui pro YouTube. Aí no vídeo do YouTube, eram 5 funcionários do Nubank que chuparam um gazélio, assim, de uma bexiga e começaram a cantar parabéns e do nada uma musiquinha engraçada no final. E eu achei isso muito interessante e eu não vou esquecer disso nunca mais. Então... E é um detalhe, é uma coisa boba. E aí até os meninos aqui falaram, nossa, e se eles pegassem essa mesma ideia e fizessem personalizada individual? Então fizessem um vídeo pra você, um vídeo pra uma outra pessoa, um vídeo pra outra pessoa. Então, putz, já é um outro papo. Claro que pro isso ia ser trabalhoso. Quão popular isso ia se tornar, né? Mas você tem que avaliar o que vale a pena eu fazer pra me tornar popular com o meu nicho, com o meu público, né? E tudo isso vai do estudo, né? De tudo que a gente falou lá atrás, né? Você precisa saber como entregar seu conteúdo e tal, porque aqui a gente, para fazer esse Wave Talk exatamente, a gente partiu do pressuposto que você é muito bom no que você faz, ponto. Você tem um baita do conteúdo, mas as pessoas não sabem disso, as pessoas não acham isso interessante, as pessoas não gostam da forma que você entrega, e aí é que é o problema, porque tem muita gente fazendo, e popular, e que tá aí bombando, e ruim, gente ruim, eu falo mesmo que é ruim, porque eu já vi o curso, já vi o conteúdo, é ruim. Então assim, não é aprofundado, é superficial, sabe? A pessoa passa, ela estuda meia dúzia de coisas e fala que é especialista e sai falando, porque ela tem uma roupagem bacana, uma comunicação legal, uma coisa bem definida. Então, porra, ela é muito boa em outra coisa, que é a comunicação, mas não naquilo que ela está entregando, entendeu? Então assim, você que não é muito bom nessa parte da comunicação, cara, faz o mínimo para dar essa roupagem e entregar, porque o mercado precisa de você, entendeu? Precisamos de você. Eu preciso de você. Bom, o próximo tópico aqui é o discurso do rei. Sim, para quem já viu o filme The King's Speech, é um filme bem famoso, ganhou vários Oscars e tal. É um drama, né, que conta aí, eu não sei se é baseado na história real ou se é uma adaptação da história real, mas eu sei que tem a questão da história real. Né, do pai da Elizabeth II, que ele era que ele era rei, né? E ele era gago.
Era, por quê? Era, né? Porque ele fez um discurso uma vez num estádio, e aí as pessoas ficaram aquele burburinho e tal, ele ficou morrendo de vergonha, falou que nunca mais ia fazer discurso e tudo mais. E aí convenceram ele a contratar um fonoaudiólogo, e ele tinha mau preconceito e tal, enfim, vejam um filme para entender a história inteira. Mas, o que eu quero falar com isso daqui? Ele fez, o fonoaudiólogo virou amigo dele e tal, e ele fez um puta discurso importante pra caramba no contexto da Segunda Guerra Mundial. Tá? E ele precisava fazer esse discurso, só que ninguém ia levar ele a sério, né? Ele não ia ser ouvido, ele não ia ser um rei popular, ele não ia ter o respeito das pessoas, a autoridade, se ele não tivesse trabalhado isso, tá? E por que eu quero enfatizar isso? Porque às vezes você vê um curso sendo entregue e você fala assim, puta, mas eu não tenho, eu não sou igual a esse cara ele é, ele é fora da curva, ele se comunica muito bem. Mas, cara, às vezes não é, sabe? Às vezes ele só trabalhou a dicção dele, às vezes ele era um cara gago, às vezes ele era um cara tímido pra caramba, e ainda é, na verdade. Só na hora que ele tá falando na câmera ali que ele não parece. Mas por que ele não parece? Porque tem um roteiro, tem uma edição, tem o esforço dele, obviamente, né? Mas tem uma equipe toda por trás dele que faz com que esse ambiente fique propício para que as outras pessoas do outro lado da tela enxerguem e falem, caramba, tá aí, esse cara é bom, hein, no que ele tá fazendo. Então, eu só queria trazer esse gancho, né, desse filme que é muito legal e indico para vocês assistirem. É muito legal para quem gosta de drama, tá? Eu tô falando muito legal, mas na real eu não achei muito legal, não, quase dormi. Mas a história é interessante. A história é bem interessante. E assim, você precisa ter essa equipe, você precisa ter apoio, tá? Então, se você não é o cara da fala e tudo mais, cara, dá um jeito de aparecer na câmera, de falar. O próprio Ladeira, né, que a gente acompanha, ele não fala olhando pra câmera, ele fala olhando pra outra pessoa que tá aqui do lado dele. Então ele fala aqui assim, como se estivesse aqui, vocês estão me olhando aqui, ele tá falando pra uma pessoa aqui. E beleza, é o artifício que ele arrumou. Isso faz parte da equipe dele. Tem sempre uma ou duas pessoas nos vídeos que ele tá gravando interagindo com ele, porque é a forma que ele arrumou de ser muito bom naquilo que ele faz. Posso ainda de novo colocar o exemplo aqui do Evtalks e da pauta. A gente é péssimo em decorar alguma coisa e em fazer alguma coisa com um script decorado certinho. Então o que a gente fez? Vamos falar do nosso jeito, só que olhando para uma pauta aqui do lado. Exatamente. Vai ser estranho para quem está acompanhando da primeira vez? Vai, mas com o tempo, se a pessoa gostar do conteúdo, né, se identificar com a gente, sim, traduzir só o que ele falou aqui, né? Ele falou assim, em uma palavra, ele falou assim, se a pessoa gostar do conteúdo, se identificar conosco. É isso. Beleza, galera? Então é isso, deem valor para a equipe é muito importante, tá? E ela pode realmente fazer acontecer. Isso. Outra coisa também que é muito importante para você que está fazendo seu infoproduto, você já está preocupado com o conteúdo do curso, você está preocupado com a estrutura do curso, você está preocupado com como vai gravar, quem que vai editar, como que a gente vai entregar isso, quantas pessoas eu vou ter que contratar, não sei o quê. Outra preocupação que você vai ter é o quê? Onde eu vou pôr o meu curso? Em que plataforma eu vou pôr o meu curso? E é exatamente esse o assunto de agora. A gente vai falar um pouquinho sobre o Waveclass. O Waveclass é uma plataforma filha da Ocean aqui. Waveclass, ele é uma plataforma. Bebezinha. Vitinho, coloca o logo do Waveclass aqui. Tá vendo? A gente fica idiota nessas horas. A gente não sabe fazer merchan. Não sabe fazer merchan. A gente começa a zoar. Mas falando sério, vai, Raulzinho. Falando sério. O bagulho é o seguinte. O Waveclass é uma plataforma para você gerenciar o seu curso online. Então você vai conseguir colocar o seu curso, administrar o conteúdo, administrar os seus alunos, administrar quem que vai dar aula, administrar uma diversidade de coisas. Organizar, colocar aviso pra galera que comprou o curso, né? Então serve bastante aí para escolas também, escolas grandes, né? Universidades, EAD, né? Você tem uma parte de interação muito bacana dos alunos com a administração, que pouquíssimas plataformas têm, que é um chat interno onde você pode colocar atendentes ali para ficar tirando dúvida, tá? Ela vai surgir, não na primeira versão, mas a gente já está com essa versão pré-moldada para ter chat em cada módulo de aula. Então, além do fórum que fica ali, que é o fórum uma coisa antiga, né? A gente vai ter o chat realmente, saber quem está online para poder conversar, falar, pô, você está assistindo essa aula, que legal, trocar ao vivo ali enquanto está assistindo a aula, ao vivo não, né? Não. Ao vivo, certo? Ao vivo. Com quem está assistindo a aula no mesmo momento que você.
saber se um professor da onde você comprou o curso está online, para você poder tirar uma dúvida pontual ali. Então a gente está trazendo bastante diferencial que a gente não viu no mercado. Existem boas plataformas, mas que entregam o básico, que é a entrega do curso, basicamente. Então, é justamente isso, né? Aqui toda essa live de hoje a gente falou sobre o conteúdo, né? Um pouco sobre como estruturar ele. A gente vai falar um pouco melhor, inclusive, dar detalhes sobre estrutura de curso, né? Módulos, essas questões, numa próxima live também. Inclusive, a próxima live a gente vai falar sobre isso. E para linkar com essa questão do EVClass, né? A maioria das plataformas que você for encontrar hoje, elas estão focadas não na parte do curso, da estrutura do curso, e sim na parte do marketplace, da venda, do checkout. Sim. Que não, e no final você vai lá no player, você vai assistir a aula, é horroroso o player. Ou mal organizado. Mal organizado, ou é travado, você não consegue conversar com o infoprodutor. O próprio infoprodutor tem dificuldade de encontrar os alunos que fizeram, que gerenciar os alunos dele. Então, a gente mudou o foco do marketplace para o conteúdo em si. Então, organizar o conteúdo no EVClass vai ser muito melhor, né, do que nas outras plataformas. Exatamente. Muito em breve a gente vai lançar, se na hora que você estiver vendo esse vídeo a gente já não tiver lançado. Aí você procura aí o EVClass, que você vai achar em algum lugar. Com certeza. Beleza? E that's it. @waveclass_br. Essa live vai estar registrada aqui no canal do The Ocean completa e highlights, tópicos estarão no waveclass_br. Do Instagram. No Instagram, waveclass_br. Beleza? Valeu, galera! Aquele abraço! O tema de hoje, parabéns, Raulzinho, novamente. Um brinde finalzinho. Eu tô com vergonha que a gente demorou 1 hora pra tomar um copo de cerveja. Lógico, senão, minha mãe vai achar que eu bebo muito. Melhor.